dia, meus amados amigos e irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos estudar a Bíblia? O texto que vamos estudar hoje está no livro de João, capítulo 4, verso 23. O Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Assim diz a poderosa e verdadeira palavra do Senhor. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Glória a Deus por isso. Meus amados irmãos, aonde Deus deseja realmente morar? Será que Ele deseja morar no céu? No templo? Numa igreja? Num santuário? Em um lugar sagrado? E a Bíblia nos responde. Quando nós abrimos a Bíblia, nós descobrimos algo muito mais bonito ainda do que nós conhecíamos. O maior desejo, meus irmãos, de Deus nunca foi morar em um edifício, né? O maior desejo do Pai sempre foi morar com seus filhos. Desde o princípio foi assim. Quando Deus criou Adão e Eva lá no jardim, Ele não construiu um templo. Ele colocou eles em um jardim. O próprio jardim era o lugar onde Deus encontrava seus filhos. O pecado, infelizmente, separou o homem de Deus. A comunhão ali foi quebrada. O ser humano passou a ter medo da presença daquele que antes era sua alegria. Mas Deus nunca desistiu de nós, nunca desistiu do ser humano. Mesmo depois da queda, meus irmãos, o plano de Deus continuou o mesmo, trazer seus filhos de volta para perto dele. E mais tarde, Deus mandou Moisés construir aquele tabernáculo lá no deserto. E depois foi construído o templo em Jerusalém, e ali Deus manifestava a sua presença. Mas aquelas construções, meus irmãos, nunca foram o destino final do plano de Deus. Elas apontavam para algo muito maior. Elas eram uma lição, uma sombra, uma profecia, um ensinamento, que um dia Deus faria do próprio coração humano o seu santuário, a sua morada. E foi exatamente isso que Jesus começou a revelar. Certo dia ele estava cansado da viagem, ele parou ali junto ao poço de Jacó, e encontrou ali uma mulher samaritana. Então ele começou a conversar com ela, e aquela conversa ali que começou falando sobre água, mas pouco a pouco Jesus conduziu ali a um diálogo e revelou ali uma das maiores verdades bíblicas, digamos assim, Ele diz para aquela mulher algo que dividia os judeus e os samaritanos, dividia dois povos. E aquela mulher então responde para Jesus: nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, os judeus, afirmam que tem que adorar em Jerusalém, no templo. Qual o lugar que deve se adorar? Quem é que está certo? Os samaritanos ou vocês, os judeus? Percebam bem, meus irmãos, o que estava por trás dessa pergunta, porque ela responde muitas perguntas hoje. Ela queria saber qual era o lugar certo, qual era o verdadeiro templo onde Deus aceitava a adoração. Os samaritanos diziam que era no monte. Os judeus respondiam: não, é em Jerusalém, no templo. Deus só aceita o culto lá. E durante anos, meus irmãos, eles discutiam sobre lugares, sobre prédios, sobre montanhas, sobre cerimônias. Mas observe a resposta de Jesus. Que essa resposta mudou completamente o rumo dessa conversa. Ele falou assim: mulher, creia em mim, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês vão adorar o Pai. Olha só que resposta, meus irmãos. Jesus estava dizendo que uma nova etapa do plano de Deus estava chegando. A adoração deixaria de ser um lugar, deixaria de depender de um lugar, mas seria uma questão, não seria uma questão geográfica, não seria uma disputa.
Jesus faz uma declaração muito importante aqui. Ele fala que já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Porque esses são os adoradores que o Pai procura. Agora perceba algo muito importante aqui, meus irmãos. Ele não diz que o Pai procura um novo templo. Ele não diz que o Pai procura uma montanha, uma nova cidade santa, uma nova denominação, uma nova placa de igreja. Ele não disse isso. Ele diz que o Pai procura adoradores. Olha só que mudança. O centro da adoração agora deixou de ser um lugar. Passou a ser uma pessoa transformada pela presença de Deus, que decidiu entregar a vida a Deus e adorá-lo. Pela graça de Deus ela foi alcançada. Então o Pai continua procurando esse tipo de pessoas. Pessoas que o amem de verdade. Pessoas que abram o coração para a sua presença. Pessoas que permitam que Cristo viva, more dentro delas. É por isso, meu irmão, que algum tempo depois, Estevão fez uma declaração muito corajosa diante dos judeus ali. Ele diz, lá em Atos 7,38, Estevão diz assim: entretanto, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. E foi ali que eles apedrejaram Estevão, por essa declaração. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E logo o apóstolo Paulo também, lá em Atos 17:24, ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então aí surge novamente a pergunta: se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, onde Deus deseja morar? E essa é a pergunta que nós vamos responder passo a passo hoje pela própria Bíblia. Pela própria Bíblia. Porque a resposta, meu querido irmão, minha amiga, é uma das notícias mais maravilhosas que um ser humano pode ouvir. Deus encontrou um lugar muito mais precioso que qualquer edifício, qualquer templo, qualquer montanha. É muito mais valioso que ouro, prata, mármore. Qual é esse templo? Qual é esse lugar? Esse lugar é o coração daquele que recebe Cristo Jesus. É exatamente aí que o plano da salvação começa a revelar toda a sua beleza. Mas como é que pode o coração humano tão manchado pelo pecado tornar uma morada de um Deus santo e seu Filho santo? E a própria Bíblia responde. Em 1 Coríntios 3,16, Paulo diz: vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Observe que Paulo não diz que vocês frequentam o templo. Ele diz: vocês são o templo. Olha só, meu irmão, que mudança extraordinária. No passado as pessoas iam até o templo para encontrar a presença de Deus. Hoje Deus deseja fazer do seu povo o próprio templo onde a sua presença habita. E mais na frente, em 1 Coríntios 6,19, Paulo também repete, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E isso, meus irmãos, muda completamente a maneira de enxergar a vida cristã. O verdadeiro santuário não é feito de pedras, não é construído por pedreiros, ser humano, não é construído por paredes de mármore, nem porta de ouro. O verdadeiro santuário que Deus considera hoje é uma vida completamente entregue ao seu Filho Jesus. E existe uma pergunta muito importante que nós precisamos responder: como Cristo entra nesse templo? Como que eu deixo Cristo entrar nesse templo? Será que ele força a entrada? Será que ele invade o coração de alguém? Não, meus irmãos, Jesus jamais obriga alguém a recebê-lo. Ele faz um convite cheio de amor e misericórdia. Lá em Apocalipse 3, verso 20, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jantaremos como amigos, como diz outra versão. Olha que cena bonita. Jesus não está arrombando a porta, ele está batendo, ele está esperando, chamando. Porque Deus criou o ser humano com liberdade.
Ele quer ser recebido por amor, nunca por obrigação. Mas isso vai nos levar a outra pergunta. Como que então que eu posso abrir a porta do meu coração? Será que basta apenas dizer algumas palavras? Será que basta apenas levantar a mão em uma reunião? Será que basta apenas ser batizado em nome de Jesus? Ou em nome de uma trindade? E tudo isso, meu irmão, pode ser a notícia mais maravilhosa. Na verdade, é a notícia mais maravilhosa da sua vida. Jesus mostrou que abrir a porta do coração significa algo muito mais profundo. Muito mais profundo. Não é apenas um ritual, uma palavra, mas é muito mais profundo. Lá em Mateus 16, 24, ele diz: se alguém quer vir após mim, ou seja, ser meu discípulo, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Perceba, meus irmãos, a porta do coração se abre quando o eu deixa de ocupar o trono. Enquanto a nossa vontade governa, Cristo permanece do lado de fora. Por isso que falou, eu estou à porta e bato, ele está do lado de fora. Mas quando nós dizemos: Senhor, eu não quero mais viver do meu jeito, eu quero aprender a viver do seu jeito, da sua vontade, que é perfeita, então a porta começa a se abrir. E Cristo começa a entrar na sua vida, no seu coração. É exatamente isso, meus irmãos, que significa arrependimento. Não é apenas sentir tristeza pelos pecados, é entregar o controle da vida ao Salvador e deixar de dizer: seja feita a minha vontade, para começar a dizer: seja feita a tua vontade, meu Senhor, meu Salvador. Então acontece algo maravilhoso. Jesus fez uma promessa que muitas vezes passa desapercebida, né? Ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Eu e meu Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Olha só que promessa extraordinária, meus irmãos. Jesus não diz que apenas nos visitaria de vez em quando. Ele diz que faremos nele morada. Morada é um lugar de permanência, é casa, é habitação. E é exatamente isso, meu irmão, que Deus sempre desejou desde o Jardim do Éden: habitar com seus filhos. Mas como é que essa morada acontece? Paulo responde de maneira muito clara lá na carta aos Efésios. A versão transformadora fica bem mais fácil. Efésios 3,17, ele diz: então, Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Olha só que texto maravilhoso. Cristo habita em nosso coração à medida que confiamos nele. Quanto mais nós aprendemos a confiar nele, meus irmãos, mais nós entregamos a nossa vontade a ele. Quanto mais entregamos espaço, dando espaço para que Cristo governe a nossa vida, mais ele vai habitar em nosso coração. É como uma criança que aprende a confiar completamente no Pai. Ela segura na mão dele sem medo. E assim também tem que acontecer conosco. Quanto mais nós confiamos em Jesus, mais nós permitimos que ele conduza nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas atitudes e até mesmo nossas palavras e pensamentos, né? E pouco a pouco, aquele coração que antes era dominado pelo egoísmo, pelo pecado, começa a ser transformado pela habitação do Espírito do Filho de Deus ao nosso coração. Aí a ira vai dar lugar à mansidão, o orgulho começa a dar lugar à humildade, o medo começa a dar lugar à paz e à fé, à confiança, né? A impureza, os pecados começam a dar lugar à santidade. Porque Cristo, meu irmão, não entra no templo da alma apenas para morar. Cristo entra com um propósito especial, ele continua a salvação. Só que agora o processo de santificação. Então ele entra em nós, ele habita em nós, essa fase aqui na terra que nós estamos, para nos restaurar. Ele entra em nós para nos purificar, né? Para fazer daquele coração um lugar digno da presença de Deus. Ele prepara o caminho para o Pai
ser bem recebido. E é justamente aqui que nós começamos a compreender uma das maiores promessas do Evangelho. Deus não apenas nos chama para perto dele, Ele coloca em nós a sua presença. Por meio de seu Filho, né? Ele coloca em nós a sua presença. Como Jesus disse, eu e o Pai viremos para fazer nele morada. Para quê? Para realizar dentro a obra que jamais nós íamos conseguir realizar, que é mudar a nossa natureza. Ninguém pode mudar a própria natureza. Pode um leopardo, um leão, uma onça e uma onça pintada arrancar as manchas dela, um leopardo, tirar as manchas da pele? Não pode, porque está na natureza dela ter aquelas manchas. E está na nossa natureza ser pecadores, praticar pecados, produzir pecados. Olha só que miséria. E olha só o que Deus faz também em Gálatas 4:6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E por meio dele clamamos, Abba, Pai. Deus enviou o Espírito do Filho ao nosso coração para nos transformar. Perceba, Paulo não diz que Deus enviou apenas o poder. Ele não diz que Deus enviou uma influência, ele diz que Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. É uma pessoa. Isso significa que Cristo verdadeiramente cumpriu sua promessa e não nos deixou sozinhos. Depois de vencer o pecado, morrer na cruz, ressuscitar e subir ao Pai, Jesus continuou cuidando do seu povo. No dia de Pentecostes, Pedro explicou exatamente o que tinha acontecido. Lá em Atos 2, 32 e 33, ele diz assim: exaltado à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, como havia prometido, derramou sobre nós aquilo que vocês agora veem e ouvem. Olha só que cena extraordinária, meus irmãos. Jesus havia voltado para junto do Pai, mas ele não se esqueceu dos seus discípulos. Como o Pai havia prometido, né? Por ele vencer, como você vencer, filho, eu vou devolver a sua glória que você tinha comigo antes da fundação do mundo. Eu vou devolver o Espírito Santo pessoal seu, a sua presença, onipresença, seu poder divino novamente. Então ele recebeu do Pai essa promessa e derramou essa presença gloriosa, a onipresença, né? O seu Espírito Santo. E derramou sobre seus discípulos para que nunca mais nós estivéssemos sozinhos. Agora entendemos por que ele havia prometido, né? Que não nos deixaria órfãos. Como Jesus voltaria? Pela presença do Espírito, pela presença do seu Espírito em cada coração, né? Pela onipresença. Então, enquanto Jesus permanecia pessoalmente como nosso sumo sacerdote, lá no santuário celestial, enquanto ele permanece fisicamente lá no santuário celestial, a sua presença alcança todos os lugares agora, alcança o coração de todos os filhos de Deus ao mesmo tempo, pela sua onipresença. Cristo se tornou humano e perdeu a onipresença? Claro que não. Claro que não. Esse é o grande trunfo, essa é a grande promessa. É agora ter o direito de compartilhar a divindade com os seres humanos caídos e restaurá-los à imagem de Deus novamente. Porque a natureza humana por si só não podia fazer mudança alguma, não podia mudar sua natureza ou se salvar ou melhorar em aspecto algum. Por isso foi necessário que a natureza divina fosse compartilhada com o ser humano. E por isso que foi necessário Jesus passar pela humanidade para compartilhar conosco a divindade. Glória a Deus por isso. Então hoje, meus irmãos, nós podemos andar com Cristo todos os dias, conversar com Ele, receber sua direção, sentir sua correção, receber seu consolo, porque Ele habita no templo da nossa alma. E aqui existe uma comparação muito bonita. Lembra que no antigo santuário, lá no deserto, havia um sacerdote e ele entrava diariamente no lugar santo,
mantinha o candelabro aceso, colocava o incenso diante de Deus, apresentava os sacrifícios do povo. O sacrifício era do povo, mas era o sacerdote que oferecia, né, o sacrifício a Deus. Aí Deus aceitava. E tudo aquilo, meus irmãos, ensinava uma lição muito importante. Hoje, Cristo é o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Lá em Hebreus 4,14 diz: temos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus. Glória a Deus por isso, né? Então ele ministra no verdadeiro santuário celeste, fisicamente, ele está lá no santuário celeste, mas ao mesmo tempo, pela sua onipresença que ele recebeu do Pai, a mesma natureza do Pai, né? Ele realiza uma obra dentro do templo da nossa alma. Que obra é essa? Ele ilumina, meus irmãos, aquilo que estava em trevas. Mostra pecados que antes nós não enxergávamos. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Fortalece a nossa fé, nos ensina a verdade, nos guia a toda a verdade, né? Ele consola aqueles que sofrem, corrige quando nós erramos, fortalece quando nós estamos fracos. E assim como o sacerdote cuidava diariamente do santuário, Cristo cuida diariamente do nosso coração. Ele não entra para fazer apenas uma visita. Ele entra para permanecer, ele entra para restaurar, para santificar. É por isso que Deus prometeu, através do profeta Ezequiel: eu lhes darei um novo coração e colocarei dentro de vocês, tirarei o coração de pedra, né? Colocarei dentro de vocês um coração de carne. Colocarei o meu espírito em vocês e farei com que andem nos meus estatutos. Ezequiel 36, 26 e 27. Observe, meus irmãos, que Deus não diz apenas: vou mandar vocês obedecerem. Ele diz: eu farei vocês obedecerem. Agora como? Habitando em nós, enviando o Espírito do seu Filho na frente para nos preparar para se tornar a morada de Deus. Glória a Deus por isso. É habitando em nós, meus irmãos. É nos transformando de dentro para fora. É mudando nossos desejos, é mudando aquilo que nós amamos, mudando nossa maneira de pensar. O pecado não destruiu apenas nossas atitudes, ele destruiu a nossa natureza toda. Nós passamos a gostar daquilo que nos faz mal, daquilo que nos destrói. Você gosta de coisa saudável naturalmente? Não. A gente gosta de doce, de açúcar, de coisa cheia, uma bomba, de aquilo que faz mal mesmo, chocolate com açúcar e leite, mistura tudo e faz aquele veneno. É o que a natureza gosta. Então nós passamos a fugir da vontade de Deus que nos trazia vida. Por isso o plano da salvação precisava ir muito além do que o perdão, meus irmãos. Se Deus apenas nos perdoasse, nossos pecados, Ele perdoava os pecados, mas nossa natureza ia continuar produzindo esses pecados. Produzindo. Sempre uma máquina de produzir pecados é o que nós nos tornamos. Deus nos criou para produzir boas obras, mas mudou a polaridade, contaminou ali o ser humano. E agora, em vez dele produzir boas obras para a glória de Deus, ele só produz obras, trapos de imundícia que desonram o seu Criador. Então Cristo fez algo infinitamente maior. Ele entra no templo da alma para restaurar aquilo que o pecado estragou. Presta atenção, ele começa uma nova criação dentro de nós, meus irmãos. É uma obra silenciosa, uma obra diária, paciente, mas uma obra real. Não é um simbolismo aqui, Cristo habita pela fé. Não é um simbolismo. É algo que nós não podemos fazer mesmo por causa da nossa natureza. Romanos 8, verso 4 vai dizer isso. Por causa da nossa natureza, nós não conseguimos obedecer a Deus, os mandamentos, a lei de Deus, porque a nossa natureza é contrária a essa lei perfeita e essa lei da liberdade. E como ela é contrária, nós não conseguimos por causa da nossa natureza. Por isso se fez necessário que Deus enviasse ao nosso coração, para fazer morada, para fazer essa transformação, o Espírito do seu Filho. É exatamente essa obra que o apóstolo vai explicar a seguir.
mostrando que o objetivo de Deus nunca foi apenas perdoar os pecadores, mas formar dentro de cada um de nós a própria imagem de seu Filho. Porque o grande objetivo de Deus, meus irmãos, nunca foi apenas tirar o ser humano da condenação. O propósito do Pai sempre foi restaurar seus filhos aquilo que eles eram antes da entrada do pecado. Desde o princípio, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E esse detalhe muda tudo. O pecado, sim, veio e deformou a imagem de Deus no homem, né? O egoísmo tomou o lugar do amor, o orgulho tomou o lugar da humildade, a mentira tomou o lugar da verdade e a morte tomou o lugar da vida. E o que acontece então? O Pai enviou seu Filho para restaurar aquilo que havia sido perdido. Glória a Deus. Miguel, defensor do seu povo, enviado ao nosso coração para restaurar tudo que o pecado destruiu. Pois que Paulo escreve lá em Romanos 8:29, meus irmãos, diz assim: pois Deus conheceu os seus de antemão e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, para que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. O plano de Deus não é apenas que sejamos pessoas melhores, é que nos tornemos semelhantes ao seu Filho. Então Jesus veio mostrar como é um verdadeiro Filho de Deus, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de humildade, cheio de obediência ao Pai. E agora o Espírito do Filho habita em nós, justamente para formar esse mesmo caráter em nosso coração. Glória a Deus por isso, né? Agora, como é que essa transformação acontece, meus irmãos? Será que vem pela força de vontade? Será que basta fazer promessas? Será que nós conseguimos mudar o nosso coração sozinho? A gente já viu aqui que não, né? Que é impossível para nós. Paulo responde lá em 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ele diz assim: pois o Senhor é o Espírito. O Senhor, o único Senhor, o Senhor Jesus, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Assim, todos nós que retiramos o véu e contemplamos a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem, com cada vez mais glória. E o Senhor, que é o Espírito, nos torna mais e mais parecidos com Ele. Glória a Deus! Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Observe que Paulo não diz que nós somos transformamos nós mesmos, que precisamos mudar nós mesmos. Ele diz que o Senhor nos transforma. Quem realiza essa obra é Cristo, meus irmãos. É a presença do seu Espírito habitando no templo da alma que traz a transformação verdadeira. À medida que nós contemplamos a Jesus, conhecemos a Jesus, estudamos a sua palavra, conhecemos a Jesus, vemos suas obras, seu amor. À medida que nós vemos tudo isso, nós aprendemos a confiar nele. Então nós começamos a caminhar com ele e algo começa a acontecer dentro de nós. Sem a gente perceber, a gente vai mudando. Aquilo que antes nos atraía vai começar a perder a força. Aquilo que antes parecia impossível da gente começa a acontecer de forma natural. Não porque a gente é forte, mas porque agora Cristo, o grande e poderoso, vive dentro de nós. É como agora nós somos como uma árvore plantada na beira de um rio, sempre úmida, sempre molhada ali, sempre viçosa, sempre produzindo frutos, né? E o que ela precisa fazer? Simplesmente permanecer com as suas raízes ligadas à fonte da vida. Seus frutos vão aparecer. Da mesma maneira acontece com os cristãos, com cada um de nós. Quando Cristo habita no nosso coração, a transformação deixa de ser apenas um esforço humano. Ela passa a ser um fruto da presença de Cristo em nós. É por isso que Paulo escreveu, né, lá em Gálatas 2, verso 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha que frase extraordinária, meus irmãos. Paulo não está dizendo que perdeu sua personalidade, que ele morreu. Ele está dizendo que sua vida agora é dirigida por Cristo.
seus pensamentos, suas palavras, escolhas, seu amor, sua obediência, tudo começa a ser moldado pela presença do Salvador. Isso nos ajuda a entender outra promessa maravilhosa. Na nova aliança, meus irmãos, Deus declarou bem assim, porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Olha só, perceba a diferença. No Sinai, a lei foi escrita em tábuas de pedra. Na nova aliança, Deus escreve a sua vontade no coração do homem. Ele não mudou a lei, ele mudou o coração. Antes o homem obedecia apenas por obrigação, por medo ou por tradição. Agora ele aprende a obedecer porque ama, porque Cristo vive dentro dele. Porque agora seus desejos estão sendo transformados. E é isso que significa santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus. Santificação não é apenas abandonar alguns pecados. Santificação é Cristo entrar no coração do homem e restaurar o seu caráter, restaurar a própria imagem em nós. Isso é uma obra diária. Negue a si mesmo dia após dia. Assim como um artesão trabalha pacientemente uma obra de arte, todo dia ele vai ali, mexe um pouquinho. Assim como o jardineiro cuida da árvore, do jardim, das flores. Assim como o sacerdote cuidava continuamente, todo dia ali do santuário, Cristo trabalha diariamente no templo da nossa alma. E às vezes ele precisa remover algo que nos faz mal. Às vezes tem algo que está nos machucando, que está nos atrapalhando. E ele tem que remover muitas e muitas coisas, muitos e muitos entulhos que ainda tem aqui. Lembra daquele coração de pedra que foi quebrado e ele deu um novo coração? Agora ele está removendo esse entulho também. Às vezes ele precisa nos corrigir. E às vezes ele precisa que a gente confie nele. Quando ele está nos corrigindo, o que ele quer nos ensinar? Ele nos ensinar a confiar nele, porque Efésios 3,17 diz que ele vai habitar em nós conforme a medida que nós vamos aprendendo a confiar nele. Então o propósito de Jesus e de Deus é que a gente confie em Cristo completamente. Então aquele que começou a boa obra vai completar, Porque o objetivo do Pai não é apenas preparar a gente para morrer salvo, é nos preparar para viver eternamente. E para isso precisa ter uma mudança de natureza. Observe só, irmãos, é aqui que nós chegamos a uma promessa mais impressionante ainda. Deus deseja que seus filhos participem da própria natureza divina. Olha só, não para se tornar deuses, mas para ter o caráter de amor, de justiça, de santidade de Deus neles novamente. Foi exatamente isso que o apóstolo Pedro escreveu. Assim ele falou: por meio dessas promessas vocês podem participar da natureza divina e escapar das corrupções que há no mundo causada pelos maus desejos ou pela natureza humana. Segundo Pedro 1, verso 4. Olha só, meus irmãos, durante muito tempo nós pensamos que o evangelho consistia apenas em receber perdão. Mas Deus sonhou algo muito maior para nós. O perdão envolve culpa. E a santificação envolve domínio do pecado. E a glorificação vai remover para sempre a própria presença do pecado. Veja como o plano de Deus é perfeito, meus irmãos. Primeiro, Cristo nos justifica, nos considera justos diante do tribunal de Deus, porque pagou o preço, morreu por nós naquela cruz. Depois Cristo nos santifica. Ele derrama o seu Espírito sobre nós, vem morar em nosso coração e começa a nos santificar, mudar nossas vontades, mudar o nosso coração, fazer uma nova criação em nós. E quando Jesus voltar, Ele vai nos glorificar. Glória a Deus por isso. Então, o plano da salvação, meu irmão, é uma restauração completa. Nada vai ficar incompleto. Aquele que começou a boa obra há de completar. Por isso que Cristo entrou na nossa humanidade. Ele veio até onde nós estávamos
para nos levar até onde Ele está agora. Ele assumiu a nossa natureza humana, viveu como homem, foi tentado como nós somos tentados, venceu onde Adão caiu, morreu por nós, ressuscitou, voltou ao Pai e agora compartilha conosco a sua própria vida, a sua própria presença, o seu próprio caráter. É por isso que Paulo faz uma declaração mais linda da Bíblia. Ele fala: Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, Cristo vive em vocês. Essa é a esperança de que vocês serão glorificados. Glória a Deus. Colossenses 1, 27. Perceba a ordem, meus irmãos. Primeiro Cristo em nós, depois a esperança da glória. Então a glorificação começa pela santificação. O céu começa quando Cristo passa a habitar no nosso coração. É por isso que Jesus diz: o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está em vocês, em outras versões, né? Então, quando Cristo reina dentro de nós, seu reino já começa a transformar a nossa vida. O reino de Deus é a presença de Jesus, né? É claro que ainda nós estamos aguardando a volta dele fisicamente, ainda aguardamos aquele corpo incorruptível que ele nos prometeu, né? Ainda aguardamos o fim definitivo do pecado, mas a nova vida já começou em nós. A eternidade já começa quando Cristo entra no templo da nossa alma. Nós já sentimos a alegria do céu, a paz de Jesus. Mesmo em um mundo cheio de destruição, seco, queimada, destruição, violência, mesmo ainda vivendo nesse mundo, nós podemos sentir a presença de Jesus. E é essa presença que traz o céu até nós, né? É isso que nos leva ao sonho mais bonito do coração do Pai. Por que Deus fez tudo isso? Por que Deus entregou seu Filho? Por que Jesus se tornou homem? Por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus voltou ao Pai? Por que Jesus derramou o seu... por que Deus derramou o Espírito do seu Filho sobre o seu povo, né? Porque Deus queria uma família. Deus não queria apenas servos. Deus sempre sonhou com filhos restaurados, filhos que refletissem novamente seu caráter. E é por isso que Romanos 8, 29 diz: Ele é o primeiro entre muitos irmãos. Ele não se envergonha também de nos chamar de irmãos. Olha que maravilhoso, o Filho de Deus, o divino Filho de Deus. Meus irmãos, Jesus não deseja permanecer sozinho. Ele deseja ter muitos irmãos restaurados à imagem do Pai. E o autor da carta de Hebreus, provavelmente Paulo, né, acrescenta algo aqui que toca profundamente o nosso coração. Ele fala assim, Hebreus 2:11: Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Olha só, meus irmãos, o Filho eterno de Deus, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, o Rei do Universo, ele olha para pecadores arrependidos e restaurados por sua graça e diz: esses são meus irmãos. Que amor! Quem diz que vocês que são minha mãe e meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai são meus verdadeiros irmãos. Que amor maravilhoso, que plano maravilhoso. O Pai não está apenas formando uma igreja, Ele está formando uma família. Uma família onde Ele é o Pai, Cristo é o Filho amado e o nosso irmão mais velho. Olha que maravilhosa mensagem, meus irmãos. O Evangelho é: nós somos filhos adotados pela graça, mas depois nós somos transformados pelo Espírito do Filho, transformados legitimados em filhos, participantes da natureza divina, preparados para viver eternamente em sua presença. Esse sempre foi o sonho do Pai, desde o Éden, meus irmãos. Antes mesmo da entrada do pecado, o plano do Pai era ter filhos que o amassem livremente, filhos que refletissem seu caráter, filhos que vivessem uma perfeita comunhão com Ele. É por isso que toda a obra de Cristo acontece dentro do coração, porque é ali que o pecado começou a sua destruição, meus irmãos. É ali que Deus começa a sua restauração. Cristo não quer apenas mudar o nosso destino, Ele quer mudar quem nós somos por dentro, a nossa natureza. Ele não quer apenas nos levar para o céu, Ele quer preparar o nosso coração para viver eternamente ao lado do Pai, para ver o Pai, abraçar o Pai,
contemplar, amar de verdade o Pai como a pessoa que Ele é. Quando essa obra estiver completa, meus irmãos, o grande sonho de Deus, anunciado desde o princípio da Bíblia, finalmente vai estar cumprido, completo. Porque a Bíblia termina exatamente da mesma forma que começou. No início nós vamos ver Deus caminhando com seus filhos no jardim, e no final nós vamos ver Deus habitando com a sua linda família restaurada na nova terra. E João contemplou esse momento e ele escreveu assim em Apocalipse 21, verso 3: Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está agora entre os homens, entre o seu povo. Ele habita com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Glória a Deus! Perceba, meus irmãos, como se encaixa perfeitamente. No Éden, Deus habitava com o homem. O pecado trouxe separação. Veio o tabernáculo, veio o templo, veio Jesus, veio Emanuel, Deus conosco, o templo vivo. Depois Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Hoje Cristo habita no templo da alma e finalmente, quando todo pecado for destruído, meus irmãos, Deus voltará e habitará visivelmente com os seus filhos para sempre. Olha que plano perfeito, que plano incomparável, plano perfeito mesmo. Agora nós entendemos que Jesus quis dizer àquela mulher naquele poço ali, que chegaria o tempo em que a adoração não dependeria de um lugar, nem de um templo, porque o verdadeiro templo seria o coração do homem, transformado pela presença de Cristo. O verdadeiro adorador agora precisa procurar Deus sem objetos sagrados, mas Ele é o objeto sagrado, sagrado pela presença do Filho de Deus. É um vaso de barro. O que faz o vaso ser especial? É o que coloca-se dentro do vaso. Se eu coloco um óleo sagrado, o Espírito de Cristo nesse óleo, esse objeto, esse vaso se torna sagrado. Agora, se eu uso ele para colocar coisas imundas, esse vaso é uma privada, Glória a Deus por isso, meus irmãos. O verdadeiro adorador leva consigo o maior presente que um ser humano pode receber. O maior tesouro, a joia mais preciosa, e ele leva dentro dele mesmo. É o Espírito do Filho de Deus, dentro do seu coração. Efésios 3,17, Paulo diz: Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Quanto mais nós confiamos em Jesus, mais espaço nós vamos dar para a sua presença. Quanto mais nós permanecemos em Cristo, mais semelhantes a Cristo nós vamos nos tornar. Quanto mais semelhantes a Ele nos tornamos, mais preparados para o dia da glorificação. Meus queridos irmãos, que presente maravilhoso Deus deu para mim e para você. Nós estávamos perdidos, condenados à morte. Nossa natureza havia sido contaminada pelo pecado, um vírus mortal. Sozinhos jamais nós íamos conseguir mudar esse coração de pedra. Jamais nós íamos conseguir amar a Cristo, a Deus. Jamais a gente ia conseguir perdoar como Cristo perdoou, viver como Cristo viveu. Mas o Pai maravilhoso, nosso Pai, nosso Criador, nunca desistiu de nós. Ele entrega o seu próprio Filho, e o Filho entrega a sua própria vida, assume a humanidade, vence onde nós fracassamos, morreu por nossos pecados, sofreu, ressuscitou, voltou ao Pai, derrama sobre nós a sua natureza divina, o seu Espírito, para fazer do nosso coração o seu sagrado templo. E hoje Cristo está batendo na porta do seu coração, meu amigo. E quem abre essa porta pela fé, renuncia à própria vontade e aceita a vontade de Deus para a vida dele. E recebe muito mais do que perdão. Recebe um novo coração, recebe uma nova vida, recebe a presença viva de Cristo, recebe um sumo sacerdote que trabalha todos os dias dentro de você para purificar a sua alma. Recebe alguém que consola, corrige, purifica, ensina, transforma. Você vai receber a esperança da glória, meu irmão. E pouco a pouco, Cristo vai restaurar em você a imagem que o pecado destruiu. Até que chegue aquele dia que essa obra estará completa.
Naquele dia não haverá mais luta contra o pecado, não vai haver tristeza. Nós vamos ser semelhantes a Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Que o Senhor Jesus faça morada em nosso coração. Que você aprenda a entregar todas as suas vontades ao Filho de Deus, para que Ele domine sobre você. Ele deseja preparar você para viver eternamente na família de Deus. Abra completamente essa porta. Abra o seu coração completamente a Jesus. Não troca Ele por nenhuma coisa, nenhum prazer nesse mundo. É uma vergonha o ser humano trocar Deus por dinheiro. É uma vergonha o ser humano trocar Deus por uma mulher, por um homem, por um ser humano que logo vai envelhecer e morrer e deixar de existir. O que Jesus está oferecendo para mim e para você, meu irmão, minha amiga, meu amigo, é a vida eterna. Jesus perguntou para os seus discípulos, depois de muitos abandonarem Ele, Ele perguntou: vocês também querem me abandonar? E eles, com lágrimas nos olhos, perguntam: Senhor, para onde a gente vai? Se só o Senhor tem a vida eterna, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde eu vou, Senhor? Para onde você vai, minha amiga? Para onde você vai, meu amigo? Até quando vai viver nessa ilusão dessa vida? Até quando vai ser um objeto de uso humano, um lixo, sendo desvalorizado, sendo desvalorizada pela humanidade, por essas pessoas que não dão valor em pessoas mais? Elas amam o dinheiro e usam as pessoas. E o plano de Deus foi que usassem o dinheiro, sim, use os recursos, mas amem as pessoas. Por isso, meu amado irmão, minha amiga, permita que Cristo habite em você hoje, para que Ele clareie a sua mente. Que o Espírito do Filho de Deus faça morada permanente em seu coração. Desde que Ele faça do seu coração um verdadeiro templo, para que você caminhe com Ele todos os dias. Então o grande sonho do Pai logo, logo estará completo, meu irmão. Um só Deus e Pai de todos, e seu Filho amado, nosso Salvador e nosso irmão mais velho. E uma multidão incontável de filhos e filhas de Deus restaurados à imagem de Cristo, vivendo em perfeita harmonia e comunhão com o Criador do universo. Cristo em nós, irmãos. Cristo em vocês. Essa é a nossa esperança de sermos glorificados novamente. Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi mais um Pão de Cada Dia. E que Jesus se faça presente na sua vida hoje e sempre. Um grande abraço e que Deus te abençoe, em nome do meu Senhor Jesus. Amém.